A selva respirava ao redor de David Henderson, um hálito úmido e quente, pesado com o cheiro de terra molhada e decomposição. Aos 22 anos, Dave não era um garoto impressionável. Era um especialista em comunicações do exército, um homem cuja calma sob fogo era quase uma lenda em sua unidade. Cada estalar de galho, cada zumbido de inseto, era apenas um dado a ser processado por sua mente focada. Ele ajustou o fone em seu ouvido. O chiado suave do rádio era um som reconfortante, a única linha que o conectava à civilização no meio daquele inferno verde. A missão era clara, brutalmente simples em seu conceito, mas terrivelmente complexa em sua execução. A poucos quilômetros dali, a Companhia Bravo estava encurralada, sangrando, com as comunicações cortadas. O motivo era uma torre de rádio inimiga, uma agulha de aço erguida contra o céu, transmitindo um ruído branco que os isolava do mundo. A missão de Dave e seu pequeno esquadrão era silenciar aquela torre. Era uma missão de sabotagem, uma incursão silenciosa atrás das linhas inimigas. Era o tipo de trabalho que exigia confiança absoluta, uma irmandade forjada no aço e no suor, onde cada homem era uma peça vital na engrenagem da sobrevivência. Dave acreditava nisso com cada fibra de seu ser. Ele acreditava no lema: ninguém fica para trás. Ele se movia com a graça de um predador, seu corpo magro e forte deslizando pela vegetação densa. Seu equipamento, pesado e incômodo para um novato, parecia uma extensão de seu próprio corpo. O rádio em suas costas era mais do que um equipamento. Era sua responsabilidade, o coração pulsante da unidade. A vida e a morte viajavam pelas ondas que ele controlava. Ele sentia o peso dessa responsabilidade, mas não o temia. Pelo contrário, o abraçava. Era sua contribuição, sua forma de proteger os irmãos que lutavam ao seu lado. Uma confiança pura, ainda não manchada pela dura realidade do coração humano, guiava seus passos. O ar se tornou mais rarefeito à medida que se aproximavam do objetivo. A tensão era uma coisa física, uma pressão no peito que dificultava a respiração. A torre de rádio agora era visível entre as árvores, uma silhueta escura e ameaçadora. Patrulhas inimigas se moviam na base, sombras fluidas no crepúsculo que se aproximava. Dave fez um sinal para a equipe, indicando as posições. Ele sentia o familiar coquetel de adrenalina e foco aguçando seus sentidos. O plano era simples. Ele avançaria sob fogo de cobertura, plantaria as cargas e sairia. Tudo dependia da precisão, do tempo e, acima de tudo, da confiança mútua. Ao seu lado, o cabo Miller o observava com um olhar que Dave nunca soube decifrar. Miller era um veterano, um homem cuja pele parecia curtida pelo sol e pelo cinismo. Ele tinha a confiança dos outros, uma autoridade que vinha de cicatrizes e histórias de guerra contadas em voz baixa. Mas havia algo em seu olhar, um desprezo velado que sempre deixava Dave desconfortável. Uma animosidade sutil que ele escolhia ignorar, atribuindo-a ao estresse do combate. Um erro que ele estava prestes a pagar caro. Ele não sabia, mas o veneno do preconceito já havia infectado a alma de seu esquadrão e ele era o alvo. O plano inicial, traçado na segurança da base, parecia agora um sonho distante. A realidade do campo de batalha era suja, caótica e imprevisível. O lema, "Ninguém fica para trás", ecoava em sua mente, um mantra de esperança contra a escuridão que se avizinhava. Dave olhou para os rostos de seus companheiros, buscando a mesma determinação que sentia em seu próprio peito. Viu tensão, viu medo, mas em alguns viu algo mais. Uma hesitação, um desvio de olhar. Naquele momento, ele ainda se apegava à ideia de que o uniforme os tornava iguais, que a bandeira em seus ombros apagava as diferenças que o mundo lá fora insistia em ver. A selva, antes um labirinto de perigos naturais, agora era um palco para uma traição que ele jamais poderia imaginar. Ele era um especialista, um soldado treinado para lutar contra um inimigo, definido com uniforme e bandeira. Mas como se luta contra um inimigo que usa o mesmo uniforme que você? Como se defende de uma ferida que vem de dentro, de uma mão que deveria te apoiar, mas que, em vez disso, te empurra para o abismo? A confiança que o sustentava estava prestes a se despedaçar, e no vazio deixado por ela,
ele teria que encontrar uma força que não sabia que possuía. A força de um homem sozinho. O objetivo final estava a menos de 100 metros. Um ninho de metralhadora inimigo guardava o acesso principal, cuspindo fogo intermitente na direção deles. Era o obstáculo final, o ponto crítico do plano. Dave se posicionou, o corpo colado à terra úmida, sentindo as vibrações dos disparos em seu peito. Era a sua deixa. Ele se preparou para a corrida mais perigosa de sua vida, uma corrida que dependia inteiramente do apoio de seus companheiros. Ele respirou fundo, o cheiro de pólvora e terra preenchendo seus pulmões, e se preparou para confiar sua vida a eles. Uma última vez. A selva ao redor parecia prender a respiração junto com ele. Cada folha, cada inseto, tudo parecia ter silenciado em antecipação ao que estava por vir. O tempo se esticou, cada segundo se tornando uma eternidade. Dave olhou por cima do ombro, fazendo um último contato visual com Miller. O cabo apenas assentiu, o rosto uma máscara impenetrável. Para Dave, aquele aceno era um contrato, uma promessa de fogo e fúria que abriria seu caminho. Ele se voltou para a frente, o corpo tenso como uma corda de arco, pronto para ser lançado na tempestade de aço que o esperava. Ele sentia a vibração do solo sob as mãos. O coração batia forte contra as costelas, um tambor de guerra solitário. Ele sabia que a janela de oportunidade seria mínima, um piscar de olhos entre as rajadas da metralhadora. Sua vida seria medida nesses poucos segundos de corrida desesperada. A fé na sua equipe era a única armadura que ele tinha contra as balas que viriam. Ele se agarrou a essa fé, a essa crença na irmandade, como um homem que se afoga se agarra a um pedaço de madeira. Era tudo o que ele tinha, e estava prestes a ser arrancado de suas mãos. O momento chegou. Uma pausa no fogo inimigo. Agora, ele pensou, o corpo já se movendo por puro instinto. Ele se levantou e correu, a mochila com os explosivos balançando pesadamente em suas costas. A grama alta chicoteava suas pernas, enquanto ele zigue-zagueava pelo terreno acidentado. Ele esperava o som ensurdecedor do fogo de cobertura, o rugido das armas de seus companheiros que suprimiria o ninho de metralhadora e lhe daria os segundos preciosos de que precisava. Ele esperava o som da salvação, mas o que veio foi um silêncio profundo e aterrorizante. O silêncio do rádio era mais alto que qualquer explosão, um vazio absoluto, onde deveria haver a confirmação, o apoio, o som da irmandade. Dave apertou o botão do comunicador, a voz calma, mas com um fio de urgência. Miller, preciso de fogo de supressão no ninho de metralhadora. Setor 2. Repito, solicito fogo de cobertura, agora. A resposta foi um estalo de estática, e depois nada. Apenas o som de sua própria respiração ofegante e o zumbido mortal das balas inimigas que começavam a rasgar o ar ao seu redor. O ninho de metralhadora o havia visto. A verdade o atingiu com a força de um soco no estômago. Uma verdade fria, brutal e inacreditável. Eles não iriam atirar. Eles o estavam deixando ali, sozinho. A percepção foi tão devastadora que por um instante ele parou, o corpo congelado no meio do campo aberto. O lema, a irmandade, a confiança, tudo se desfez em fumaça. Ele não era um irmão de armas para eles. Ele era dispensável. A cor de sua pele, uma barreira invisível que o separava da proteção que ele jurara oferecer aos outros e que lhe fora negada no momento mais crucial de sua vida. O som de uma bala passando a centímetros de sua cabeça o tirou do torpor. O instinto de sobrevivência gritou mais alto que a dor da traição. Ele mergulhou para o lado, rolando em direção a uma velha trincheira abandonada, coberta de vegetação. A terra e as folhas sujaram seu rosto enquanto ele caía na vala úmida. O ar foi expulso de seus pulmões. Ele estava vivo, mas a segurança era temporária. Pior do que as balas inimigas era a certeza do abandono. Ele estava completamente, irrevogavelmente sozinho. Uma ilha no meio de uma guerra que agora tinha duas frentes. Uma à sua frente e outra, muito mais cruel, às suas costas. Pelo rádio, ele finalmente ouviu a voz de Miller. Não para ele, mas para o resto do esquadrão. A voz era calma, quase casual. Recuem para a posição secundária.
Henderson ficou preso no fogo cruzado. Uma mentira deslavada, uma desculpa esfarrapada para cobrir a covardia e o ódio. Dave ouviu o som abafado de seus aliados se afastando, o farfalhar das folhas se tornando cada vez mais distante. Eles nem mesmo tentaram disfarçar. A mensagem era clara. Para eles, ele já estava morto. A sentença havia sido proferida, não por um juiz, mas por seus próprios companheiros de equipe no meio da selva. A noite começou a cair, trazendo consigo a escuridão e os sons amplificados da selva. Cada estalo de um galho, cada chamado de um animal noturno, soava como passos do inimigo se aproximando. As balas continuavam a passar zunindo por cima da trincheira, arrancando pedaços de terra e madeira podre. Dave verificou sua munição. 2 pentes. Insuficiente. A água em seu cantil estava no fim. A esperança, que antes era uma chama brilhante, agora era apenas uma brasa fraca, ameaçando se apagar a qualquer momento. O desespero era uma coisa física, um nó frio em seu estômago. Ele se encolheu na trincheira, o corpo tremendo, não de frio, mas de uma raiva gelada. A traição queimava mais do que qualquer ferida. Como puderam? A pergunta ecoava em sua mente, mas não havia resposta. Ele pensou na promessa que fez à sua mãe, de que voltaria para casa. Pensou nos homens da Companhia Bravo, esperando por um resgate que talvez nunca chegasse por causa do ódio de alguns poucos. A dor do abandono se transformou em algo mais duro, mais afiado. Uma resolução. Se eles o deixaram para morrer, então ele teria que lhes mostrar como se vive. A solidão na trincheira era absoluta. O mundo se resumia àquele buraco úmido e ao som da morte que o rondava. Ele não era mais o especialista Henderson, parte de uma unidade. Ele era apenas Dave, um homem contra um exército, traído por aqueles que deveriam protegê-lo. A missão, no entanto, permanecia. Aquela torre ainda estava de pé, mantendo bons homens presos em uma armadilha mortal. O dever, um conceito que parecia ter sido esquecido por Miller e seus seguidores, ainda queimava dentro de Dave. Era a única coisa que lhe restava, a única coisa que o impedia de se entregar. Ele passou horas naquela trincheira, a escuridão completa o envolvendo. Ele não era mais apenas um técnico de comunicações. Ele era um caçador, um sobrevivente. Ele começou a observar, a ouvir. Ele cronometrou as patrulhas inimigas, mapeou os padrões de fogo da metralhadora. Sua mente, antes focada em frequências e códigos, agora trabalhava em táticas de guerrilha, em estratégias de sobrevivência nascidas do mais puro desespero. O medo ainda estava lá, um companheiro constante, mas agora era controlado, canalizado para uma concentração afiada como uma faca. O garoto idealista morrera naquele campo aberto. Em seu lugar, um guerreiro nasceu. Ele não lutava mais pela irmandade ou por um lema vazio. Ele lutava por si mesmo, lutava pelos homens da Bravo, e talvez lutava por algo maior. A prova de que a honra de um homem não é definida pela cor de sua pele ou pela opinião dos outros, mas por suas ações no momento mais sombrio. Ele não iria falhar. Não iria dar a Miller a satisfação de encontrá-lo morto pela manhã. Ele iria completar a missão, sozinho, e faria com que todos soubessem a verdade. A noite era sua aliada agora. A escuridão que antes o aterrorizava, agora o escondia. A adrenalina da traição deu lugar a uma calma fria e calculista. Dave começou a se mover na trincheira, juntando o que podia. Um pedaço de metal, algumas pedras soltas, um galho seco. Itens insignificantes que em suas mãos se tornariam ferramentas de distração. Sua mente trabalhava furiosamente, desenhando um plano audacioso, quase suicida. Se não podia atravessar o fogo, ele o faria se mover. Ele iria manipular o campo de batalha, usar a previsibilidade do inimigo contra eles mesmos. A raiva se transformou em combustível, a dor em foco. Ele não era mais a presa, ele era o predador. A primeira distração foi um pedaço de metal arremessado longe, na escuridão, para a esquerda. O som metálico ecoou na noite silenciosa. Imediatamente, o ninho de metralhadora girou e abriu fogo naquela direção, varrendo a selva com uma fúria cega. Era exatamente o que Dave esperava.
Ele usou aquela preciosa janela de tempo para sair da trincheira e rastejar para uma nova posição, mais perto de seu objetivo. Ele se movia como uma sombra, o corpo colado ao chão, a respiração controlada, quase inaudível. Cada metro ganho era uma pequena vitória, um ato de desafio contra aqueles que o abandonaram. Ele repetiu a tática mais 2 vezes, usando pedras e galhos para atrair o fogo inimigo para longe de sua rota de aproximação. Ele estava flanqueando a posição, um movimento que seria impensável para um homem só, mas a sua invisibilidade era sua maior arma. O inimigo esperava um esquadrão, um ataque frontal. Eles não estavam preparados para um fantasma que se movia nas sombras. Um soldado solitário movido por uma determinação forjada na traição. Ele podia sentir o cheiro da fumaça dos canos das armas. Podia quase ver os rostos dos soldados inimigos, alheios à sua presença. Finalmente, ele estava na base da torre. O coração martelava em seu peito, um ritmo constante de medo e exaltação. Havia 2 guardas, conversando em voz baixa, suas silhuetas recortadas contra a fraca luz de uma lâmpada. Dave sabia que não poderia enfrentá-los diretamente. Ele precisava de uma última distração, a mais ousada de todas. Ele pegou sua última granada de fumaça, puxou o pino e a arremessou na direção oposta, perto do perímetro do acampamento. A granada explodiu com um silvo, liberando uma nuvem espessa e branca que engoliu a vegetação. Gritos de alarme soaram à distância. Enquanto os guardas se viravam, as armas apontadas para a fumaça, Dave agiu. Ele não era um assassino de perto, mas a necessidade o transformou. Ele emergiu das sombras, rápido e silencioso. Usou a coronha de seu rifle, um golpe preciso e brutal na nuca do primeiro guarda, que caiu sem um som. O segundo se virou, os olhos arregalados de surpresa, mas era tarde demais. Dave o desarmou com um movimento fluido, a faca de combate em sua mão encontrando seu alvo. Não houve prazer no ato, apenas a necessidade sombria da sobrevivência. O silêncio voltou, mais pesado do que antes. Ele correu para a estrutura de aço da torre, as mãos trabalhando com uma velocidade febril. Ele puxou os blocos de C4 da mochila, o material de toque quase suave em seus dedos sujos. Ele conhecia aquele explosivo, sabia exatamente onde colocá-lo para causar o máximo de dano. Nos pontos de apoio, nas junções críticas da estrutura. Cada carga plantada era um prego no caixão daquela missão e um testamento de sua resiliência. O suor escorria por seu rosto, misturando-se com a lama e a sujeira. O som de seus próprios batimentos cardíacos era o único cronômetro que importava. Com as cargas plantadas e o detonador ativado, ele se afastou, buscando abrigo atrás de uma formação rochosa. O tempo estava se esgotando, mas antes de apertar o gatilho final, havia uma última coisa a ser feita. Ele não pegou o rádio do esquadrão, o canal silenciado pela traição. Ele pegou seu rádio de emergência pessoal, um pequeno aparelho que os operadores de rádio às vezes carregavam. Ele o sintonizou em um canal aberto, um canal de comando que ele sabia que estava sendo monitorado a quilômetros de distância. Uma violação grave do protocolo, mas o protocolo já havia sido quebrado de forma muito mais terrível. Ele levou o rádio aos lábios, a respiração ofegante. Sua voz, quando saiu, era um sussurro rouco, mas carregado com o peso de tudo o que havia acontecido. Atenção, comando. Aqui é o especialista David Henderson, ID 739. Estou nas coordenadas. Ele leu a posição de seu GPS. O objetivo primário, a torre de rádio inimiga, foi minado. Repito, objetivo concluído. Por um único homem. O esquadrão Charlie Dewey se retirou da zona de combate, abandonando minha posição sob fogo inimigo. Ele fez uma pausa, o som da selva preenchendo o silêncio. Detonando agora. Ele não esperou por uma resposta. Com o polegar, acionou o detonador. Por um segundo nada aconteceu. E então, a noite se transformou em dia. Um clarão branco e ofuscante silenciou a selva, seguido por um estrondo que abalou a terra e ecoou pelas colinas. A torre de rádio se dobrou sobre si mesma, uma pesta de aço ferida mortalmente, e desabou em uma chuva de faíscas e metal retorcido. Dave observou a destruição, o rosto iluminado pelas chamas. A missão estava cumprida.
A silhueta da torre em ruínas contra o céu, que começava a clarear, era a sua justificação. Ferido, exausto e completamente sozinho, ele viu a bola de fogo subir aos céus. Era um sinal, um farol de sua sobrevivência e de sua vitória solitária. Ele se permitiu cair de costas, o corpo finalmente cedendo à exaustão e à dor de um ferimento de estilhaço na perna que ele mal havia notado. O céu da manhã estava pintado em tons de laranja e roxo, a primeira luz de um novo dia. Ele não sabia se seria resgatado, mas sabia que havia feito a coisa certa. Ele havia mantido sua honra, mesmo quando a dos outros havia se transformado em pó. O som de um helicóptero se aproximando, horas depois, foi o som mais doce que ele já ouviu. A equipe de resgate o encontrou semiconsciente, agarrado ao rádio que transmitira a verdade. Sua transmissão havia causado um terremoto no quartel-general. A história de um único homem, abandonado por seu esquadrão, que completou uma missão suicida sozinho, era inacreditável. Mas a torre destruída e a gravação de sua voz eram provas irrefutáveis. Uma investigação foi iniciada imediatamente, antes mesmo de Dave ser levado da selva. A justiça, lenta e burocrática, começou a mover suas engrenagens. O resgate da Companhia Bravo foi um sucesso. Com as comunicações restabelecidas, eles conseguiram coordenar uma retirada e receber apoio aéreo. Homens viveram porque Dave se recusou a morrer. A notícia se espalhou como fogo. O nome do especialista Henderson era sussurrado com uma mistura de reverência e choque. Ele não era apenas um herói. Ele era um símbolo da falha de um sistema que permitiu que o preconceito apodrecesse em suas fileiras, e um símbolo da força indomável do espírito humano que se recusa a ser quebrado. O julgamento foi rápido. Cabo Miller e os dois soldados que o seguiram ficaram diante da corte marcial, despojados de sua arrogância. A gravação da transmissão de Dave foi tocada no silêncio do tribunal. Sua voz calma pedindo ajuda, seguida pelo silêncio deles, e então, horas depois, sua voz rouca anunciando o sucesso da missão. Não havia defesa contra a verdade. As evidências de sua covardia e de seu racismo eram esmagadoras. Eles foram considerados culpados, desonrosamente dispensados e sentenciados à prisão. A justiça foi servida, fria e implacável como o aço. Dave recebeu a Medalha de Honra, a mais alta condecoração militar do país. Em uma cerimônia solene, um general prendeu a estrela azul em seu peito. O metal estava frio contra seu uniforme. Ele viu os flashes das câmeras, ouviu os aplausos, mas sua mente estava em outro lugar, na escuridão daquela trincheira. A vitória tinha um gosto amargo. Ele havia ganhado uma medalha, mas perdido a inocência, a crença ingênua na camaradagem incondicional. As cicatrizes em sua perna iriam sarar, mas a cicatriz da traição ficaria com ele para sempre. Sua ação, no entanto, teve um impacto muito além de sua própria história. O incidente Henderson forçou as Forças Armadas a uma profunda autoanálise. Novas políticas foram implementadas, programas de treinamento sobre diversidade e preconceito foram intensificados. Sua coragem solitária não apenas salvou vidas no campo de batalha, mas também iniciou uma mudança necessária para garantir que nenhum outro soldado fosse julgado pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo de seu caráter e pela lealdade a seus irmãos de armas. A mudança foi sua verdadeira medalha, a mais duradoura. A história de Dave Henderson não é apenas sobre guerra, é sobre a batalha que acontece longe dos campos de tiro. É sobre a dignidade que um homem se recusa a entregar, mesmo quando tudo lhe é tirado. Ele entrou naquela selva como um soldado confiante e saiu como um herói relutante, um homem que aprendeu da maneira mais difícil que a verdadeira. Honra não está no uniforme que você veste, mas nas escolhas que você faz quando a escuridão cai e você está completamente sozinho. Sua história é um lembrete de que a força de um homem pode, de fato, mover montanhas, ou, neste caso, derrubar torres. Quantas vezes a verdadeira coragem floresce no silêncio do abandono? A jornada de Dave nos lembra que o maior inimigo nem sempre está do outro lado do campo de batalha. Às vezes, ele está ao nosso lado, disfarçado de aliado. A história dele é uma
Prova de que a integridade de uma pessoa é a sua arma mais poderosa. Se você acredita que a honra de um homem é medida por suas ações quando ninguém está olhando, compartilhe esta história, para que outras vozes, como a de Dave, que clamam por ajuda e justiça, nunca mais sejam silenciadas pela indiferença ou pelo ódio.